Salmos 34, versículo 1. Diz assim, ó. Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo tempo. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que palavra, né? É a palavra de quem isso aqui, igreja? Do salmista Davi. Amém? O salmista Davi, ele diz o que de Deus? Bem. O salmista fala bom ou ruim de Deus? Bom, né? Bendirei o Senhor. Tá vendo? Por quê? Porque o seu louvor está sempre nos meus lábios. Ou seja, a presença, né? A presença de Deus está sempre comigo, o tempo todo. Quando ele fala louvor, é a presença de Deus, né? Por que ele disse isso, igreja? Porque o Davi, ele se fingiu de amalucado para não morrer, né? Para não morrer. Então ele se fingiu de amalucado para o homem, né? Mas para Deus não. E quando ele fugiu, se fingindo de maluco, quem é ele que estava com ele ali? Era Deus, né? Era Deus. Por isso que ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Ou seja, não somente no momento bom que Deus estava com Davi, como também naquela situação que ele teve que se fingir de quê? De maluco, né? Se fingir de maluco. Trazendo para o dia de hoje, para nós hoje. Enquanto nós estamos bem, Deus está, não é verdade? E quando nós estamos mal, Ele não está. É assim? Não. É aí que Ele está mais e mais. É ou não é verdade? É aí que Deus está mais e mais conosco, igreja. Porque Deus não só vai estar conosco no momento bom, somente, né? É também no momento ruim, é que Ele mais está. Para que eu e você não venha fazer o quê? Se afastar dele, né? Desistir dele. Deixar de ter o prazer de louvá-lo, né? De cultuá-lo, de agradecer. Deixar de ter o prazer de acreditar nele. Deus não quer isso dos seus filhos, do seu povo. Daqueles que fala que ele é bom. E bom o tempo todo. Então, Davi, ele dá o exemplo para nós que Deus é bom e bom o tempo todo. Ou seja, tanto no tempo bom como no tempo ruim. Deus é o quê? Deus é bom. Deus está presente, né? Ali Deus está presente. E como é que eu tenho a certeza que Deus está presente? Não somente no momento bom, mas também no momento ruim. Deus se mostra presente. Talvez Ele usa um filho, uma filha, um pai, uma mãe, é ou não é? Um amigo, uma irmã, uma cunhada, um cunhado. Deus usa para quê? Para repreender, para corrigir, é ou não é verdade? Deus usa para ensinar, para orientar, para fazer você não esquecer dele, não desanimar, e sim acreditar que tudo é possível, que não está perdido, né? Que isso que eu venho passando, que eu estou enfrentando, não vai me dominar, e sim eu vou dominar com a força de Deus em mim, com a presença de Deus. Foi assim com Davi. Ele se fingiu de maluco para fugir da presença do homem, mas não da presença de Deus. Às vezes tem situação que nós passamos
que nós não vamos enfrentar com a força do braço, né? Mas sim com a força de Deus, com as palavras de Deus. É nós ter o entendimento, a paciência, a sabedoria para enfrentar aquela situação, para falar a verdade para aquela pessoa, aquele outro, mesmo não gostando, mesmo não querendo. Mas se nós temos a autoridade de Deus, se nós temos ali a intimidade, a confiança de Deus, e Deus está vendo que a pessoa está errando, que a pessoa não está no caminho certo, não está fazendo o que Deus quer que faça, Ele usa para repreender, para corrigir, para falar a verdade, para dar conselho, porque Deus é bom e bom o tempo todo, né? Deus não só é bom no amor, Ele é bom também na justiça, na correção. Também Ele é bom nisso, porque Ele quer ver que o seu servo, que a sua serva, que o seu filho ou a sua filha venha somente fazer o quê? A vontade dEle, por mais que esteja passando por situações. Davi teve que fugir do seu palácio. Davi teve que se fingir de malucado por causa do homem, para não morrer. Mas ele não fugiu da presença de Deus. Ele não deixou de buscar a Deus. Olha as palavras de Davi aqui, ó. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ou seja, a presença de Deus estará comigo para onde eu for, aonde eu estiver. Passe por que passar, eu sei que Deus é na minha vida. E eu vou vencer essa luta, essa dificuldade, eu vou vencer essa doença, não importa qual o grau seja, eu sei que eu vou vencer. Não é verdade? Deus permitiu os médicos na terra? Permitiu. Eu vou ao médico, ele faz um check-up, fala que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, mas isso que o médico falou, eu tenho que deixar abalar a minha fé em Deus? Não. Eu vou fazer o que ele pediu ali, comprar os remédios, vou tomar, mas eu não vou botar a minha fé nos remédios. Não é verdade? Eu tenho que botar a minha fé na palavra de Deus, né? Que ela está acima dos remédios. A palavra de Deus está acima de todos. Não é verdade? Então, o salmista Davi, ele disse: glória-se-á em quem? No Senhor. Eu e você temos que se gloriar em quem? Em Deus. Glória-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ou seja, nós temos que sempre dar graças a Deus, não somente no momento bom que Ele permite nós passarmos, mas também na provação, nas lutas, na dificuldade. É que nós temos que dar glória a Deus. Estou passando por isso? Glória a Deus. Não é fácil, né? Não é fácil a gente dar glória a Deus quando passa por uma dificuldade, por uma doença, por uma luta, por uma perseguição, por uma humilhação. Não é fácil dar glória a Deus. Não é verdade? Não é fácil. A gente fica com raiva, chateado, é ou não é? A gente quer xingar, a gente quer revidar, repreender, a gente quer responder, é ou não é verdade? É a carne da gente. Quer fazer isso, mas nós não podemos fazer isso. Porque se nós for fazermos isso, a confusão está certa, é ou não é? A confusão está... O diabo quer isso, o diabo. Quer confusão, quer intriga, quer inimizade. Ele quer isso, porque está escrito: os primeiros que vão se levantar são os seus. Não foi assim com o Senhor Jesus? Não se levantaram a sua família contra ele, os seus irmãos? Mas ele fez o quê? Ele deu glória a Deus. Ele entregou eles na mão de Deus. Porque é só Deus que resolve. Não é? Se nós for revidar, rebater, a confusão só vai aumentar mais e mais. Não é verdade? Não vai acalmar a tempestade. Só vai acalmar a tempestade quando eu e você dar glória a Deus. Entregar na mão de Deus e deixar Deus agir. Senhor, age por mim. Porque eu não sei agir. Se eu for agir, eu vou falar aquilo que o Senhor não vai gostar. Porque é assim. Porque está escrito a palavra, né? A gente fala que o coração está cheio, né? Então às vezes a gente peca.
a gente peca. Então a gente tem que refrear a língua. Temos que ter entendimento, sabedoria, até mesmo no falar. Porque senão a gente peca contra Deus. A gente magoa aquele que está à nossa volta, aquele que está à nossa frente. E Deus não quer isso. O que foi que Davi fez? Davi podia muito bem enfrentar Abimeleque, né? Ele poderia muito bem enfrentar ele, mas não enfrentou. Simplesmente ele fugiu. Ele se afastou. Mas ele entregou na mão de quem? Na mão de Deus. E deixou Deus agir por ele. A filha dele tá aí. Tá? Entendeu? Então, ele disse: glória no Senhor, a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Está vendo? É assim que Deus quer, igreja. Que todos nós venhamos exaltar o nome de Deus. É em casa, é no trabalho, é onde for. Exalta o nome do Senhor. Glorifica Ele. Entrega na mão de Deus. Faz a vontade do Senhor. Louve ao Senhor. Porque se nós fizermos isso, igreja, a nossa alma ela fica em paz com Deus. E Deus se agrada disso. Olha o que Davi disse, ó. Engrandecei o Senhor comigo. Tá vendo? Então, eu só não vou engrandecer a Deus somente enquanto eu estiver, né, no bem bom, né? Não. Enquanto eu estiver também passando por luta, eu tenho que engrandecer o nome de Deus. Porque eu não vou estar sozinho. Ele vai estar comigo ali, né? Ele vai estar comigo ali na peleja. Não foi assim com Davi? Eu vou no nome de quem? No nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu o gigante? Sim ou não? Venceu. Mas foi Davi que venceu? Não. Foi Deus. Ele apenas disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então, o nome de Deus, o poder no nome de Deus, que fez derrubar aquele gigante, né? E tantos outros. A gente lê a Bíblia, a gente vê a igreja vencendo, os profetas vencendo, os apóstolos vencendo. Por quê? Porque eles tiveram